Você tem tempo para fazer tudo o que você quer e precisa dentro da escola? Você consegue? É isso que nós vamos falar hoje sobre a gestão de tempo. Então fica aqui conosco até o final que eu vou passar 7 dicas que você com certeza vai conseguir multiplicar o seu tempo dentro da escola. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Alox. Aproveita e se inscreve no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mais pessoas vão ter acesso a esses vídeos. E coloque os seus comentários, o que você pensa, o que você imagina sobre essa gestão de tempo e ativa o sininho. Eu não sei se você sabe, mas quando você ativa o sininho, você recebe as nossas notificações. Aí você não perde vídeo nenhum. Então vamos lá, gestão de tempo dentro da escola. Todas as pessoas têm 24 horas por dia, mas tem pessoas que conseguem fazer muito mais do que outras nas suas 24 horas. Isso não é mágica, isso é questão de organização do seu tempo mesmo. Dentro da escola, nós vamos trabalhar 8 horas por dia. Às vezes a gente trabalha um pouquinho a mais, mas em tese são 8 horas por dia. Como transformar essas horas em mais? Como transformar o tempo que nós temos em tempo produtivo dentro da escola. Então vamos lá para as nossas 7 dicas. Uma coisa importante é a sala ambiente para o aluno. Como eu estou pensando em escola, se você tem uma sala ambiente, aquelas que forem possíveis seria excelente, porque o material pedagógico já está lá dentro. E aí o professor não tem que sair procurando o material. Quando o aluno chega, ele já vai estar com o material ali organizado, mesmo que tenha saído uma sala, 2, 3 minutinhos, que é o movimento do aluno, faz com que o professor consiga organizar aquela sala. Além do que, o aluno ter essa movimentação, algumas pessoas acham que ele vai estar distraindo. E sim, ele vai estar distraindo. Ele sai de uma aula, por exemplo, de inglês e vai para a aula de língua portuguesa. Esse movimento faz ele relaxar. E quando ele volta para outra aula, a concentração dele passa a ser maior. Então, o que a gente acha que é fazer um tumulto na escola, porque a movimentação ela é muito grande, mas traz um benefício muito maior quando se inicia as aulas. O segundo ponto seria atividades interdisciplinares. O que é isso? É o professor, por exemplo, de língua portuguesa trabalhar o mesmo texto ou o mesmo assunto com geografia, com história, encontrar dentro dos conteúdos o que são semelhanças. Por quê? Ao invés de você passar um texto de língua portuguesa, um texto de geografia, um texto de história, você consegue passar um único texto visto por vários ângulos. Isso auxilia no tempo de quem? Do professor, porque ele não vai precisar passar aquele texto, do aluno, porque ele vai ler um texto e ele vai aprofundar. Isso não significa que ele não possa ler outros textos complementares, lógico, é importante. Quanto mais o aluno ler, melhor. Eu não estou dizendo aqui para a gente diminuir a quantidade de livros e textos que o aluno tem que ler, mas quando você otimiza esse tempo, você vai ter um assunto trabalhado com maior qualidade. Isso é importante. Então, a sala ambiente, ela pode estar trazendo essas coisas. A aula interdisciplinar, ela vai ajudar também na otimização do tempo. E o terceiro, intervalos dirigidos. Para quê? Para evitar conflito. Quando a gente fala em intervalo dirigido, se nós temos alguém na hora daquele intervalo, que sejam 15, 20 minutos, organizando a turma com alguma música, com alguma atividade, você tira o foco do aluno de problema e dependendo qual for a linha trabalhada nesses intervalos, você pode estar até ampliando a cultura do aluno ou a parte esportiva, ou a questão de ter show de talentos e eles colocarem aquilo que eles sabem. Então você vai estar melhorando aí as relações e quando o aluno voltar para a sala, ele volta menos tenso, descontraído e ele ganha o que? Em qualidade, porque você vai precisar de menos tempo para colocar a sala em ordem. Então você ganha muito com isso lá na frente de forma indireta, né? Não é alguma coisa direta quando você pensa num intervalo dirigido, num recreio dirigido para os menores, mas é um ganho indireto na hora de você organizar a sala para começar a nova atividade. Então o período que eles vão ter para se concentrar vai precisar ser menor, né? Então você está ganhando tempo aí. O quarto seria
os funcionários da escola que vão dar recados, eles evitarem entrar na sala de aula para dar recado, principalmente no meio da aula. Tem recado que tem que ser dado, não tem jeito. É importante que o diretor vá lá de vez em quando, dar recado, o inspetor de aluno, alguma situação que precisa, isso é necessário. Procurar encontrar horários adequados. Conversa com o professor antes. Olha, eu tenho que estar indo na sua sala. Que horário que é melhor? Faz um combinado, ou não deu tempo de fazer o combinado. Então procura ir no comecinho da aula, que as coisas ainda estão, né, um tanto confusas até se organizar, ou no final, que aí o professor provavelmente já terminou a atividade, a maioria da classe já terminou a atividade, então você não vai estar quebrando, né, a atividade. Às vezes acontece, principalmente quando está perto de festa, né, na escola, eventos assim externos, é um entra e sai de aluno, de professor na sala para dar recado, isso com certeza atrapalha. Então, quanto mais a gente otimizar isso, melhor. E se você puder pedir que o professor dê o recado, melhor ainda, porque ele vai encontrar o momento exato para dar o recado sem atrapalhar a aula. O quinto ponto que nós vamos colocar, todo professor faz chamada, né? É necessário, é comum, e esta chamada, ela pode ser feita no meio da aula, ela não precisa ser feita no começo. Eu já vi alguns professores, principalmente os mais novos, eles chegam na sala e já começam a fazer a chamada, achando que aquilo vai fazer com que a turma acalme, porque se ela não responder a chamada, ela vai ficar com falta. Mas não necessariamente acalma a turma, muito pelo contrário. Então, o ideal é você chegar, colocar a sua proposta. Quando eles estiverem fazendo a atividade, aí você faz a chamada. Porque o tempo que você vai fazer a turma ficar quieta no começo, você já está começando uma atividade, né? Então você não perde esse tempo. Porque 50 minutos de aula para o ensino fundamental, ou 45 se for noturno, é pouco tempo. Se a gente não aproveitar ele muito bem, né, os 45 minutos eles passam e o aluno perde, né? Perde em conteúdo. Então essa questão de tempo, ela é muito importante. E aí uma coisa que a gente precisa conscientizar esse aluno, que quando ele tem tempo de aula, ele precisa somar essas horas, e quando ele falta na escola, ele está perdendo essas horas de estudo. Então ele precisa ter essa consciência, que às vezes o aluno não percebe muito que ele está se prejudicando, né? Ele acha que ele faltando não vai fazer diferença, mas faz, e faz muito, porque ele tem horas de estudo a menos. Isso lá na frente com certeza muda a vida dele. O sexto seria, quando acaba o conteúdo, no final de cada aula, o professor ter atividades extras. Para quê? Para aqueles alunos que acabam primeiro. Porque aqueles alunos que acabam primeiro, eles ficam sem fazer nada. Então, trazer essas atividades extras. Porém, essas atividades extras, no meu ponto de vista, elas precisam ser avaliadas, corrigidas e valerem nota. Então, geralmente, o aluno que ele tem um conhecimento maior, ele tem uma habilidade maior naquela matéria, ele pode sim ser chamado a atenção e aquilo valer uma nota a mais. Então, provavelmente aquele aluno vai tirar um 9, um 10, porque é um bom aluno, e aí ele vai ter mais conhecimento. Aí algumas pessoas perguntam, mas é justo? Porque eu não vou dar esse conteúdo para todo mundo, eu só vou dar para 2, 3? Penso que seja justo sim, porque só são 2 ou 3 que têm condições de ter acesso àquele conteúdo mais avançado. Então o conteúdo vai estar lá, ele vai ter muito mais condições de avançar nos estudos, né? E você não vai estar cobrando da outra turma que não tem condições de acompanhar. Então você tem ali a média da sala, e aqueles 2, 3 alunos que conseguem desenvolver mais, eles podem sim e devem estar desenvolvendo essa potencialidade que eles têm. E a sétima sugestão é, quando você estiver terminando a aula, aqueles 5 minutinhos que você não vai começar um assunto novo, você não vai passar nada na lousa porque não dá tempo de iniciar alguma coisa, você ter uma atividade onde você centralize, fazer alguma brincadeira com eles para que você tenham todos na sua atenção. Geralmente é esses minutinhos finais que temos problemas na sala de conflitos, de briga de aluno, porque eles ficam meio sem atividade nenhuma, porque alguns estão fazendo, outros ainda não terminaram. Então, se você tiver uma atividade, você lá na frente, e faça, não sei, matemática, por exemplo, hoje a gente vai estar fazendo teste de tabuada, menino contra menina,
fileira A contra a fileira B, o lado de lá contra o lado de cá. Coisas simples, você não precisa complicar. Professor de geografia, nós vamos hoje ver quem lembra o nome dos países da Ásia. Então, quem falar o nome de 2 países da Ásia ganha, sei lá, um pontinho, ou um contra o outro, eles adoram competição. Tudo dentro de uma brincadeira, né? A ideia não é você estar transformando aquele momento num momento de disputa acirrada, mas é uma forma descontraída de você trabalhar o seu conteúdo, tá? De preferência o seu conteúdo, ou falar sobre algum assunto que seja importante no momento, e que você não deixa a classe à toa, né? À toa no sentido, uns terminaram, outros não, o que eu faço? Aqueles que não terminaram, eles vão continuar terminando a atividade deles, eles não vão precisar parar para participar dessa atividade que é um pouco mais lúdica. E aí você consegue terminar a aula de forma prazerosa, criativa, onde eles vão estar aprendendo conteúdo, e a classe termina mais tranquila. Você ganha tempo. Tempo do quê? Deles estarem estudando e se dedicando e, com certeza, aprendendo cada vez mais, né? Então, são aí algumas dicas que eu deixei para a gestão de tempo. O que mais que você acha que é importante nós fazermos dentro de uma escola para que o tempo seja multiplicado? Ok? É isso que o canal traz hoje, espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. E coloca aqui o que você acha e pensa de todo esse processo de tempo. E eu te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!